Manhã Bandeirantes agora traz novas informações a respeito da mortandade de peixes e do impacto para dezenas de famílias na região de Piracicaba, principalmente aquelas que vivem da pesca no Rio Piracicaba e no Tanquã, a região conhecida como Mini Pantanal Paulista. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, anunciou a redução da taxa de juros anual da linha de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Muitas dúvidas ficaram a respeito de como esse dinheiro pode chegar às famílias mais impactadas com a mortandade. E para tirar essas dúvidas, nós vamos conversar ao vivo neste momento com o secretário da pasta, Guilherme Piai, que é o titular da pasta de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. É um prazer ouvi-lo aqui nesta sexta-feira. Bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. É um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Para a gente entender tecnicamente como funciona exatamente essa redução, de qual para qual porcentagem, e quem pode ter acesso a essa linha de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, secretário? Heitor, a redução é de 5% para 3%, nós cortamos quase pela metade, essa taxa ela é subsidiada pelo governo, é menos de 1/3 da nossa Selic, com 2 anos de carência para pagar. Capital de giro, a gente alocou R$1 milhão para atender aproximadamente de 30 a 50 famílias, que segundo a CETESB foi o número de famílias afetadas de pescadores artesanais que dependiam do Rio Piracicaba para o seu trabalho e subsistência. A maneira de operacionalizar isso é muito simples, é só procurar a CAT, a Casa da Agricultura de Piracicaba. Nós já estamos conversando também com o Poder Público Municipal, com a Secretária Municipal de Agricultura, fazendo essa parceria com a gente, e quem operacionaliza esse fundo é a própria CAT. Então, a linha está aberta, o recurso está disponível, e a gente quer atender essas famílias que estão passando por esse momento de dificuldade. Esse é visto como é vista como uma ação de curto prazo, afinal de contas, essas famílias precisam urgentemente de dinheiro, já que a fonte de renda para abastecer as próprias casas agora está impossibilitada. A Secretaria está preparada também para a necessidade de ações a médio e longo prazo, porque há um trabalho para repovoar o rio, para voltar a ter a qualidade da água do Rio Piracicaba, e não se tem ainda um prazo certo de quanto tempo essas famílias vão ficar impossibilitadas de trabalhar. A Secretaria está atenta também a essa possibilidade? Com certeza. O Instituto de Pesca, que é o nosso instituto de pesquisa, um instituto com quase 6 décadas de existência, já está com 2 pesquisadoras trabalhando em contato com a comunidade, fazendo análise, fazendo pesquisa, para entender qual foi o tamanho do prejuízo ambiental gerado, o quanto vai demorar para a qualidade da água voltar, qual é a maneira certa de fazer o repovoamento. Nós tivemos uma morte aproximada de 255 mil peixes, então vai ser um trabalho de médio e longo prazo, que a Secretaria, além desse aporte emergencial, vai estar em conjunto com a comunidade, com a Prefeitura Municipal, para a gente conseguir restaurar a normalidade desse caso, onde um ente da iniciativa privada, que não reflete a verdade do agro de São Paulo, o agro mais sustentável do Brasil, o mais tecnificado, que mais preserva, um exemplo para o Brasil e para o mundo em sustentabilidade, e a gente está muito triste com tudo que aconteceu. Nós estamos conversando com Guilherme Piai, secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Nesta semana, secretário, nós conversamos também com a secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, conversamos a respeito desse mesmo assunto, e ela falou de uma integração, de um diálogo entre as diferentes pastas que possam dar um amparo a esse trabalhador. Esse diálogo está avançando? Há um trabalho conjunto de diferentes pastas dentro do Palácio dos Bandeirantes? Sim, a gente está conversando com a CETESB, com a Polícia Ambiental, com a Defesa Civil, com a Secretaria de Meio Ambiente, e cada pasta está fazendo aquilo que está dentro da sua alçada e aquilo que cabe nos seus braços. Nós, da Secretaria de Agricultura, estamos trabalhando com crédito,
emergencial, com carência, com assistência técnica e com pesquisa aplicada através do Instituto de Pesca. Aproveitando a sua presença também, secretário, nesta semana nós estamos acompanhando um outro caso seríssimo que aconteceu aqui no interior de São Paulo, quando houve o embargo de uma fazenda na cidade de Sequilho, região de Sorocaba, onde 13 adolescentes, entre eles uma menina, estavam no local trabalhando em situações análogas à escravidão. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento está acompanhando também essa ocorrência e há um trabalho para que cenas assim não se repitam e, se repetirem, cheguem as denúncias de uma forma eficiente para os órgãos competentes? Até agora esse caso não chegou até mim. Também não reflete a realidade do agro de São Paulo. O Ministério Público tem que acompanhar esses casos, tanto o Ministério Público Ambiental como o Ministério Público do Trabalho. O que eu acompanho e vejo é um trabalho muito sério, honesto e digno. Agora, quando o ser humano tem o livre-arbítrio de agir, ele acaba prejudicando toda uma cadeia. Mesma coisa, alguém comprar uma faca e dar uma facada em alguém, a culpa não é da Tramontina, da marca da faca, é da pessoa que tem esse livre-arbítrio. O exemplo dessa usina, o Rio Piracicaba, o setor sucroenergético de São Paulo é reconhecido mundialmente. O nosso etanol é o mais limpo do mundo. As usinas recebem crédito de carbono através da plataforma CBIO pela produção sustentável. Agora a gente já tem ônibus movido a biometano, caminhão movido a biometano, trator movido a etanol. Então, o agro de São Paulo é exemplo. Infelizmente, algumas pessoas sem escrúpulos acabam prejudicando toda uma cadeia. O Heitor. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, falando sobre a situação dos pescadores, das famílias impactadas pela mortandade de peixes do Rio Piracicaba e de outros assuntos ligados também à agricultura aqui do interior de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Fique à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço, Heitor. Um abraço a todos os ouvintes. A Secretaria está trabalhando intensivamente para conseguir dar suporte às famílias que foram afetadas e trabalhando também cada vez mais pela sustentabilidade e preservação ambiental do Estado de São Paulo.